governador Zé Filho deu uma entrevista para você, onde ele fez críticas a Silvio Mendes e ao PSDB. Mágoas de 2014 reveladas agora. Vamos ver o que disse a Elivaldo Barbosa, Zé Filho, em relação ao PSDB e a Silvio Mendes. Vi várias declarações, durante essa semana toda, e inclusive vi do meu candidato a vice-governador, que disse que se arrependia de ter sido vice. Se eu tivesse sido eleito, eu tenho certeza que ele não teria se arrependido, até pelo tamanho da preguiça dele de faltar de andar, que ele não andou, de todo. Então eu acho que talvez seja por isso o arrependimento dele. Bom, essa foi a declaração de Zé Filho. Exatamente. Hoje você ouviu o Silvio Mendes. Exatamente. O presidente da Fundação Municipal de Saúde nos recebeu hoje em Teresina, agora pela manhã, e ele abordou exatamente esse assunto que foi levantado aí pelo ex-governador Zé Filho, mas também falou de agenda que ele está desenvolvendo, demandas que ele está desenvolvendo à frente da gestão do Sistema Único de Saúde em Teresina. E ele respondeu falando de bastidores, revelações. Exatamente, informações assim reveladoras. Eu lembro que eu acompanhei de perto a eleição de 2014, mas algumas informações de bastidores só agora foram reveladas por Silvio Mendes. Nós vamos mostrar essa resposta do ex-prefeito Silvio Mendes. Só antes, me deixa dar um recado aqui para o telespectador que está acompanhando o Jornal do Piauí. Porque quando você pensa em peças e serviços de refrigeração, você lembra logo da Refrigás. Porque é a loja que tem maior e melhor serviços de refrigeração do Piauí. Tem peças originais para freezers, tem fogões, condicionadores de ar, micro-ondas, balcões, câmaras frias, tem material para instalação de splits, tudo para refrigeração você encontra lá na Refrigás, com os melhores preços. Refrigás Refrigeração, não adianta perder tempo procurando. A Refrigás tem tudo o que você precisa para refrigeração, com os melhores preços, o melhor atendimento e facilidade de pagamento também. Refrigás Refrigeração, há 27 anos fazendo o seu clima. Avenida Miguel Rosa, número 5325 Sul, bairro Macaúba. O telefone, 3218-3038. Ô, Elivaldo Barbosa, você dizia que conversou com o presidente Silvio Mendes e ele respondeu às críticas feitas por Zé Filho, o ex-governador. Você falou com ele sobre este assunto. Mas também falou a respeito de medidas que estão sendo tomadas em favor da saúde aqui na capital. Exatamente, Joelson. O prefeito destaca exatamente uma ação nova da Fundação Municipal de Saúde que já vai ser posta em prática já a partir desta semana. Inclusive, responde a uma demanda reprimida considerável na capital piauiense. Então, vamos acompanhar primeiro essa parte que o ex-prefeito Silvio Mendes, presidente da Fundação Municipal de Saúde, fala sobre as medidas importantes para a saúde com Elivaldo Barbosa em tempo real. Primeiro, o presidente da Fundação Municipal de Saúde anunciou novidade no setor com enorme demanda reprimida no SUS de Teresina: cirurgia pediátrica. Nós identificamos que existem mais de 1.000 crianças hoje em fila de espera para fazer alguma cirurgia, a maioria é cirurgia simples. O Hospital Infantil Lucídio Portela não consegue atender a todos. Então, nós estamos criando um serviço de cirurgia infantil na cidade, é um serviço novo, no Hospital São Carlos Borromeu, e, se Deus quiser, vai começar a funcionar as cirurgias agora no próximo dia 26. Outra novidade no SUS da capital: a regulação no atendimento aos pacientes. Nós precisamos ter autoridade de regular o leito com uma única condição: fila única. Ninguém passa na frente de ninguém, seja ele de Teresina, seja do interior do estado. A fila não é do médico, não é do hospital, é da central de regulação, que vai exercer a autoridade para dar direito a todos serem tratados de forma igual. Silvio Mendes também falou de política e reagiu à declaração do ex-governador Zé Filho sobre a aliança PMDB e PSDB em 2014. Vi várias declarações, durante essa semana toda, e inclusive vi do meu candidato a vice-governador, que disse que se arrependia de ter sido vice. Se eu tivesse sido eleito, eu tenho certeza que ele não teria se arrependido, até pelo tamanho da preguiça dele de faltar de andar, que ele não andou, de todo. Então eu acho que talvez seja por isso o arrependimento dele, também
pela a traição do partido dele, né? Porque o PSDB aqui não ajudou a gente em nada. Silvio Mendes contesta o ex-governador com informações até hoje não reveladas sobre os bastidores da eleição de 2014. Elivaldo Barbosa, ele respondeu a tudo isso. Respondeu, fez uma análise assim bem detalhada do que aconteceu em 2014, que resultou na chapa Zé Filho, Silvio Mendes. Por que essa chapa foi formada dessa forma? E não, por exemplo, Marcelo Castro e Silvio Mendes, ou até mesmo, como chegou a ser admitida, Silvio Mendes numa eventual cabeça de chapa como candidato ao governo. Silvio Mendes revela, inclusive, personagens importantes que foram determinantes nessa coalizão, nessa chapa Zé Filho, Silvio Mendes. Vamos acompanhar, com Elivaldo Barbosa, em tempo real, a resposta de Silvio Mendes a Zé Filho. Silvio Mendes foi companheiro de chapa de Zé Filho na eleição de 2014 para o governo do estado. E esta semana, o ex-governador fez duras críticas ao comportamento de Silvio Mendes e do PSDB. Silvio Mendes contesta e revela bastidores da coligação governista em 2014. E responde o ex-governador. Eu fui candidato 4 vezes a cargo eletivo. 2 a prefeito Teresina, 1 a governador e perdi, e a segunda a vice do então candidato e governador Zé Filho. Quando nós montamos uma chapa, onde o candidato era o deputado Marcelo Castro e eu o candidato a vice do Marcelo. Com o passar do tempo, o Marcelo verificou que ele não tinha viabilidade para disputar com então o governador e candidato Wellington Dias. Na casa do Marcelo, ali na Avenida Marechal Castelo Branco, o Marcelo me chamou e propôs que a gente invertesse a chapa, que eu fosse candidato a governador e ele a vice meu, na mesma chapa. Eu topei, essa história não foi contada, e só que no dia seguinte, nós fomos chamados para uma reunião no apartamento do então deputado Kleber Eulálio, do PMDB, e fomos, eu, Firmino e Wilson Martins. No apartamento do Kleber Eulálio estavam ele, Kleber Eulálio, o então governador Zé Filho, e a conversa girou, e o Marcelo Castro estava presente. E girou em torno do desejo do então governador Zé Filho ser candidato à reeleição, legítimo. O Marcelo ficou calado, ele não se posicionou contra esse desejo e se chamou os outros partidos que apoiavam o governo na época. O deputado federal Júlio César, o deputado federal Osmar Júnior, o deputado Flávio Nogueira. E todos eles, incluindo a opinião do então candidato Wilson Martins e de todos os presentes, com exceção do Firmino, que fez uma análise da conjuntura, fez algumas ponderações, mas não se posicionou com a unanimidade. Então, o que foi que esses partidos de apoio ao então governo do estado da época, Zé Filho, disseram? Que todos achavam que ele, Zé Filho, devia ser o candidato à reeleição, ponto. Que saía da disputa o Marcelo Castro, e com esse encaminhamento, eu levantei e disse, tudo bem, pois eu não sou candidato a vice-governador. Eu era candidato a vice-governador do Marcelo, do Zé Filho não. E saímos, a reunião acabou desse jeito. Fomos para casa. Dias depois, não sei, 2, 3, 4 dias, recebo uma visita na minha casa do então governador Zé Filho com o então Freitas Neto, ponderando a importância de compor com o Zé Filho e tal. Eu disse que não seria candidato. O que foi que aconteceu ali? O Zé Filho decidiu e encaminhou que romperia com a candidatura da presidente Dilma e que apoiaria a candidatura do então Aécio Neves, presidente do meu partido. Eles foram ao Aécio com a condição de fazer esse apoio, e uma das condições era que eu aceitasse ser vice do Zé Filho. E o Aécio me chamou, né? E é verdade, o que ele me disse foi que
sempre concordou com todas as nossas posições em Teresina, inclusive aceitando a minha saída do PSDB para viabilizar uma candidatura ao governo do Estado. E é verdade que isso aconteceu em 2010. E que se ele concordou com todas as minhas posições políticas, agora o pedido era dele, considerando que era um governador de um estado do Nordeste, do PMDB, porque o Temer era o vice da Dilma, portanto, ele deixava aquela coligação nacional para apoiar ele, Aécio. Mas uma das condições é que eu aceitasse ser vice dele. Era um pedido difícil, disse isso para o Aécio, mas o que é que eu podia fazer? Por um interesse maior, por uma questão nacional, por ele ser também o meu candidato e ter mudado a história do país. Infelizmente, as notícias atuais desfazem muito isso. E fui, né? Não era amigo do Zé Filho, como não sou até hoje. Para mim, tanto faz ele ser governador como não fazia nenhuma diferença. Digo que as campanhas e as viagens que nós fizemos foram divertidas. Ele é uma pessoa bem-humorada, ele é disposto e tal. Mas nunca fui, nem antes, nem durante e nem depois. Dizer que eu me arrependi, sim. Isso não tem nenhuma maldade nisso, não é? Apenas quero dizer assim, que a decisão política de ser candidato a vice foi equivocada, tá certo? Eu acho que não foi correto, politicamente, para mim, pessoalmente. Não foi. Nada mais do que isso, não tem nada de estranho. Quantas grosserias que eu escutei ele ter dito, eu não vou responder. Me desculpa, mas eu não vou. Talvez até essas grosserias me façam ter certeza. Se eu tinha dúvida que eu não deveria ter sido candidato a vice, as grosserias ditas por ele, que me chegaram a conhecimento, me dão a certeza que eu não deveria ter sido mesmo. Nada mais do que isso. O PSDB foi leal na aliança com o PMDB em 14? Eu acho que foi. Elivaldo, é porque a vitória é muito doce. Eu fui derrotado pelo Wilson Martins em 2010 e não botei a culpa em ninguém. Eu tive minhas limitações, eu enfrentava um governador que todos nós conhecemos, a forma dele ser candidato, né? E era meu amigo pessoal, e sim, o Wilson era meu amigo, e essa relação de amizade até foi refeita. Mas nós conhecemos a personalidade do Wilson e a forma dele fazer política. E perdi, mas eu não botei culpa em ninguém. Eu não tive os votos suficientes para ganhar dele. Né? E essa foi uma razão de dizer, olha, eu não sou mais candidato como não sou agora. Né? Agora, me reservo o direito de expressar o meu pensamento a partir da provocação. Né? Então, se eu fui provocado, eu estou te dando a resposta, como sempre dei as perguntas. E se essa história de grosseria, isso é bobagem, isso não constrói. Mas deixa mágoa? Nenhuma. Eu não vou deixar de dormir bem como eu tenho dormido. Eu estou passando o melhor tempo da minha vida. Não vou desperdiçar com esse tipo de coisa pequena. Não, nenhuma. Desejo boa sorte. Eu acho que o doutor Zé Filho é uma pessoa bem-sucedida, presidente de uma instituição importante. Desejo boa sorte para ele e não vou responder esse tipo de provocação. Nem dele, nem de ninguém. Elivaldo Barbosa, revelações interessantes. Não queria ser candidato a vice, foi meio obrigado. Foi meio que obrigado. Pelo candidato a presidente Fatores externos, né? Fatores externos. Ou seja, fator mais ligado ao PSDB, a direção nacional, que praticamente impôs essa aliança que é associada à candidatura de Silvio Mendes na vice. E ele deixou ali também, Jorge, me chamou a atenção, ele citou vários líderes políticos presentes nesse encontro e disse que o prefeito Firmino Filho, ele não seguiu a unanimidade, né? Foi contra? Foi contra. Contra a candidatura de Zé Filho? Exatamente. Para o prefeito de Teresina, a melhor alternativa seria uma candidatura de Silvio na cabeça da chapa, que teria, na avaliação dela, também não revelada nem mesmo pelo ex-prefeito Silvio Mendes, não revelou na entrevista, mas tivemos informações que a avaliação de Firmino Filho na época, para ter uma chapa competitiva, para concorrer com o então candidato ao governo, Wellington Dias, teria que ter Silvio Mendes na cabeça da chapa. Aquela composição não seria competitiva. Isso, naturalmente, justifica um pouco aí o desabafo também do ex-governador Zé Filho em relação ao prefeito da capital, né? Uhum. E outra coisa que eu também tirei dessas revelações todas é que o PSDB nacional deixou em desconforto os tucanos de Teresina, gravemente em desconforto, em dois momentos. Em 2002, na aliança com o PFL, e em 2014,
nessa aliança com o PMDB e com o ex-governador Zé Filho. Eu acho que por isso que o prefeito de Teresina, Silvio Mendes, foi um dos avalistas das filiações de Silvio Mendes e de Luci Silveira ao PP, deixando o ninho tucano.